Durante o ato pró-anistia na Avenida Paulista, o ex-presidente Jair Bolsonaro reuniu diversos apoiadores, inclusive governadores de 7 estados, e teve até discurso em inglês. Ontem na Paulista, além de ter chamado a atenção o fato de 7 governadores estarem presentes, mas o que repercutiu mesmo, Olavo, além dessa questão política de 7 governadores, o Zema, o Caiado, até o Caiado estava lá, governador de Goiás, o Zema, de Minas Gerais, o Tarcísio de São Paulo, o de Mato Grosso, outros estavam lá disputando já o espólio do Bolsonaro. Fica muito claro que cada um quer ter o apoio desses eleitores do Bolsonaro. Então, a presença desses 7 governadores lá foi justamente para isso, para já trabalhando quem vai ser aí o que vai receber esse espólio, esses votos eleitores do Bolsonaro. Talvez não queira nem o Bolsonaro, mas querem o voto dele. Então, além da presença desses 7 governadores, outro fato que chamou a atenção foi o discurso do ex-presidente Jair Bolsonaro em inglês. Ali, vamos acompanhar. A gente tem aí a fala dele, vamos acompanhar. Eu não falo inglês. Uma grande falha da minha formação. Mas quero dar um recado aqui para o mundo. E depois eu faço a tradução para vocês. Popcorn and ice cream sinners sentenced for coup d'etat em Brasil. Ou seja, corneteiro, sorveteiro e pipoqueiro dando golpe de Estado no Brasil. É uma vergonha! Condenar mais esses dois por um crime que não existiu. Tá aí o recado, a frase em inglês do ex-presidente Jair Bolsonaro, que falou a essa multidão ali, um ato na Avenida Paulista, ali na capital da maior cidade do país, que reuniu muita gente ali nesse ato, né, pessoal? A fala do Bolsonaro, ele próprio diz, antes de ir aí pro inglês dele, insofrível, ele reconhece, eu não falo inglês e tal. Aí eu pergunto, qual é a necessidade de se tentar falar inglês, mesmo que ele falasse fluentemente, qual é a necessidade de falar inglês para uma multidão na Avenida Paulista, no estado de São Paulo, brasileiros ali, a cara dessa mulher aí. Eu ia falar dessa senhora aí, a cara dela traduz bem, né? Ela deve estar perguntando que diacho que esse homem está dizendo, né? Brincadeira. Aí, e nós tirávamos onda. Nós tirávamos onda lá no expediente final, dizendo que o professor dele deve ser o Joel Santana, porque tem um áudio do Joel Santana também que ficou histórico, falando inglês, nesse mesmo nível aí do Bolsonaro, né? E a gente dizia, o técnico, ex-técnico da seleção, e o ouvinte, não é técnico da seleção, não, ele foi técnico da África do Sul. John Coutry, aqui o programa é de política, não é de esporte. Pronto. E também tem falando em arranhar o inglês, também tem um vídeo que viralizou depois dessas, tem, se eu não me engano, a ex-presidente Dilma, tem o ex-presidente Sarney também, arranhando num discurso muito Sarney antigo. foi na ONU. Foi na ONU. Pois é, e então assim... Tem o governador Brandão também, mais recentemente. Porque você vê assim, uma autoridade brasileira, um ex-presidente, a notícia que poderia reverberar em outros países, inclusive ser manchete nos outros países, elas logicamente seriam traduzidas. Se ali tinha algum jornalista estrangeiro, ia ouvir a fala do ex-presidente Bolsonaro, e aí o que fosse conveniente, o que fosse de notícia, né, para repercutir, obviamente ia ser traduzido para que as pessoas lá fora soubessem em alemão, em inglês, em japonês, sei lá o quê. Não precisava você literalmente arranhar o inglês que não sabe falar. No caso do, desculpa, John, no caso do presidente Sarney, da própria presidente Dilma e do governador Brandão, vacilar, né? Que foram eventos lá fora do país, né? Eu acho desnecessário mesmo lá fora, porque é aquilo que o Olavo fala, tem um intérprete lá. Os caras que estão, você repare bem, né, nesses encontros, tá todo mundo de headphone. Né? Aquele fone ali, eles não estão ouvindo o cara, não, estão ouvindo o tradutor para a língua deles lá. Agora, no caso do Bolsonaro, fica mais esdrúxulo ainda, porque é no Brasil, na Avenida Paulista, né?
A cara dessa mulher aí é sensacional. Diz tudo. Diz tudo. O próprio Bolsonaro fala que o filho dele, Eduardo Bolsonaro, que fala bem fluentemente inglês. Melhorou, também não falava. Quando o Bolsonaro tentou colocá-lo como embaixador de Washington, o problema é que ele não falava inglês não tinha inglês fluente. Agora diz que ele fala inglês fluente, né? Fala outras línguas também. E aí também, o Bolsonaro até reagiu no grupo de WhatsApp. Ele reagiu a essa brincadeira, ele colocou o vídeo do Joel, né? Do Joel, do ex-técnico aí da África do Sul, técnico brasileiro Joel Santana. E imagina o Trump, né? Ouvindo esse inglês do Bolsonaro, né?